irmãos para abrir a palavra do Senhor. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Aleluia, estamos mais uma vez aqui para adorar o nome santo do Senhor em um culto de intercessão. Estamos aqui para interceder nessa noite e o nosso Deus já faz presente nesse lugar, amém, irmãos? Todos acharam, irmãos? Portanto também vós, visto que temos a rodear-nos de tão grandes nuvens de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com a perseverança a carreira que nos está proposta. Até aqui, irmãos, podeis assentar. Aleluia. Irmãos, aqui o autor do livro de Hebreus nos convida. O autor compara a vida cristã a uma corrida de longa distância. Os corredores cristãos se encontram rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, os heróis da fé. E essas testemunhas não são espectadores cristãos que observaram a conduta de outros cristãos, mas aqueles que deram testemunhos através do seu exemplo. E olhando essa passagem, irmãos, aonde estão essa nuvem de testemunhas? Está aqui no capítulo 11. Aqui no capítulo 11 de Hebreus, a gente vê Abel oferecendo a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim. Tem Enoque, que foi transladado. Aí, que nem a gente estava conversando em casa, a Cátia perguntou: por que será que ele foi transladado? Aqui está escrito, foi porque ele agradou muito ao Senhor. Agora eu fico pensando, irmãos, como que ele agradou tanto a Deus, para Deus ter tanto esse gosto por ele, né? E eu comecei a observar, quando a gente agrada a Deus de uma tal forma, Deus quer a gente bem pertinho dele, né? Também está aqui Noé, divinamente instruído acerca de acontecimento que ainda não se via, e sendo temente a Deus, aparelhou-se a uma arca. Também temos aqui, pela fé, pela fé Sara, Deus concedeu a ela um filho. E eu fico vendo, irmãos, que nem o que não está aqui, também tem Abraão, né? Abraão está aqui no versículo antes. Quantos homens não dedicaram a sua vida a Deus? Aí eu posso lembrar também de Adão. Lá no começo, eles não tinham esses exemplos. Nós temos esse exemplo. Deus é tão maravilhoso em nossas vidas que Ele coloca para nós um manual e faça como eles. E eu fico vendo a vida desses homens. Um que não está aqui, Daniel, que por não adorar outro Deus foi lançado na cova dos leões. Fico vendo também Sansão, que mesmo depois de tudo que ele tinha feito, que não agradava a Deus, ali ele entrega o seu corpo, o seu sacrifício e morre por Deus. Irmãos, quando o homem é transformado por Deus, a vida dele é muito diferente. E esses homens, eles escolheram não servir ao mundo. Ele escolheu não agradar o mundo para agradar a Deus. Eles resolveram fazer assim: de hoje para frente eu não agrado mais as pessoas, eu quero agradar a Deus. Irmão, será que nós temos feito assim? Quando eu fico vendo a vida desses profetas, dessas pessoas escolhidas, é o que está escrito aqui, esses que Deus deixou como nuvens para trás, para a gente olhar a vida deles.
sinceramente, às vezes dá vergonha, porque a gente tem feito tão pouco. Muitas vezes a gente vem no culto, a gente acha, nossa, estou adorando a Deus, e muitas vezes a nossa mente até está longe. Agora a gente fica vendo aqui que nem Noé, que fez essa arca, ele submeteu. Eu fico imaginando que naquele tempo, imagina num lugar que não chovia, ele está ali fazendo a arca, falando que a terra ia ser destruída com água. Imagina quantas chacotas, quantas coisas não falaram dele. E a gente, o que a gente pode fazer para o mundo? Muitas vezes a gente tem vergonha até de falar que é crente, dependendo do lugar, né? A gente já não fica tão à vontade. Moisés, com o seu povo, pela fé que ele teve, ele vai para o deserto, atravessa o mar. Isso que é tudo pela fé. Irmãos, quando o homem de Deus, quando ele resolve colocar a fé dele, colocar Deus em primeiro lugar em tudo, coisas impossíveis acontecem. Coisas impossíveis quando a gente coloca ele assim, é coisa que a gente nunca imagina que pode acontecer. E eu fico olhando a vida desses homens e fico vendo assim que aqui não tem nenhum super-homem. Aqui foi tudo homem escolhido, como nós fomos escolhidos por Deus para estar aqui nessa noite. Mas foi pessoas que resolveram agir segundo o coração de Deus. Esqueceu o que o mundo pensa, esqueceu o que outros poderiam pensar, mas segundo a fé dele, segundo o coração, o que Deus queria. E o que é viver pela fé? Quando a pessoa não está pela fé, ele quer agradar as pessoas, a lógica é essa. Se você é uma pessoa superior, se você é uma pessoa forte, por exemplo, se você é um chateau, a tendência é você humilhar as pessoas. Ou se você é uma pessoa que chega numa fábrica, que muitas vezes não é bem favorecido, é chegar e, como é que se fala? É ficar se derretendo no chefe. A tendência do mundo é quando você ganha um tapa na cara, é você falar, eu vou matar essa pessoa eu vou destruir. O mundo normalmente fala assim, se minha mulher me trair, ou eu mato ela, eu vou trair ela. Mas a palavra de Deus nos mostra que os homens que viviam segundo o que Deus queria, ele tinha humildade acima de tudo. Se bateu na sua cara, dá outra cara para bater. Se por acaso te humilha, ora por essa pessoa, dá amor. Isso é o que Deus quer de nós, irmãos. E o que nos passa nessa passagem aqui, quando eu fico vendo a vida desses grandes homens de Deus, eu fico vendo que Deus, quando Ele levanta uma pessoa, Ele levanta com poder e autoridade. Quando eu fico vendo aqui na vida por exemplo, eu fico vendo na vida aqui de João Batista, ele cedeu a sua vida, falou assim, na minha vida vai ser para pregar a palavra do Senhor. E aonde ele pregava era deserto, era um lugar que naquele tempo o que ele poderia fazer era viver pela fé. E nós, será que nós conseguimos viver pela fé? Querendo morar no céu, será que nós conseguimos viver pela fé? Aqui no versículo 13 do capítulo 11 está escrito, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiro e peregrino na terra. Irmãos, a vida do crente tem que ser dessa maneira. Não importa o que acontece hoje, o que a gente fica vendo no nosso dia a dia, no nosso caminhar, é pessoa vivendo como se nunca fosse morrer. Ou como tem um ditado, tem gente que vive como um ditado que diz assim, eu nunca vi um cortejo de defunto com um caminhão atrás. E muitas vezes é assim que a gente vê as vidas das pessoas. Eles vivem parecendo que quando ele morrer, quando ele sair dessa terra, ele vai levar tudo, parecendo que ele vai levar tudo. E muitas vezes o que ele esquece é de estar na presença de Deus. Muitas vezes o que ele esquece é que tem um Deus para ele zelar o nome. Mas essas pessoas que resolveram viver pela fé, essas pessoas que morreram aqui, eles não viveram a vida aqui pensando aqui, eles viveram a vida pensando lá no céu. É por isso que quando eu começo a ler as cartas de Paulo, eu fico maravilhado, porque aonde ele escreveu foi no momento de agonia, foi na cadeia,
preso. Irmãos, nessa situação que ele escreveu essas cartas, e vendo da onde ele saiu, muitas vezes, se fosse no nosso tempo, eu acho que seria difícil um sustentar a fé, mas ele estava ali firme na presença de Deus, porque ele sabia que o que esperava ele era o céu, e com certeza a gente vamos encontrar ele lá. Imagina chegar no céu e estar lá Paulo. Isso será um gozo, será uma alegria muito grande. Aqui, irmãos, na segunda parte do versículo, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenhamos nos assedia, corremos. O que eu achei interessante nesse pedaço desse versículo aqui é que desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenhamos nos assedia. Irmãos, o que Deus quer que nós faz não é só que nós corramos do pecado. O que me chamou a atenção aqui é que Deus também quer que nós corramos daquelas coisas que nos afasta de Deus. Por exemplo, um videogame não é pecado, jogar futebol não é pecado, ir na academia não é pecado, mas um trabalho também não é pecado, estudar não é pecado. Mas se essas coisas te afastar da presença de Deus, isso se torna um pecado, irmãos. O que me chama a atenção, a gente pode falar muito bem, é a internet. Se a pessoa não souber usar certinho, se a pessoa não souber usar ela da maneira correta, com certeza, irmãos, com certeza ela vai trazer muitos problemas para a pessoa. Ele vai começar muitas vezes, em vez de estar estudando a palavra de Deus, está ali no Facebook, está no WhatsApp, ou muitas vezes vendo coisas que não é do agrado de Deus. Aqui na palavra de Deus diz que a gente tem que afastar não só do pecado, mas sim daquelas coisas que a gente faz demasiadamente, que não é estar na presença do Senhor. O que a gente pode fazer bastante todo dia? A gente pode orar, a gente pode estar lendo a palavra, a gente pode estar buscando estar cada vez mais perto do Senhor. A gente tem que tentar ocupar o nosso tempo com coisas que vêm do céu, com coisas do reino. E muitas vezes o que a gente pensa, na Bíblia não está escrito que isso é pecado, então eu posso fazer, então isso não é pecado. Irmão, se afastou você das coisas de Deus, se isso não te traz edificação, e você está vendo que está ocupando o seu tempo, até o trabalho se torna pecado, até o pecado. Agora imagina um lazer, uma outra coisa, porque muitas vezes acontece de chegar um domingo, não ter um louvor para apresentar. O que aconteceu? É o que eu falo em casa às vezes com a Kaori. O que está acontecendo? Será que não está ocupando o tempo com outras coisas, com desenho? Aí você acaba vendo que alguma coisa está acontecendo. E nós, para nós seguir aqueles que faz parte daquelas nuvens de exemplo para nós, a gente tem que estar 24 horas pensando no reino, pensando em Deus, está trabalhando, pensando no reino. Não tira seu foco disso. Aqui na outra parte, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Irmãos, o maratonista ele tem duas fases, uma de preparação e a outra você tem que apropriar, melhorar cada vez mais. A primeira fase, eu que já corro há uns 10 anos, eu sei disso. Quando você começa a correr, você quer ser maratonista, a primeira coisa, você tem que exercitar, só para melhorar. Você vai indo só para melhorar. E com o tempo você tem que aperfeiçoar. A nossa vida como crente tem que ser da mesma forma. Por exemplo, tem erro que eu cometi o ano passado, que esse ano não cabe mais a mim passar. Porque o ano passado eu aprendi. Por exemplo, o ano passado nós estávamos aqui numa meta, fechar as brechas. Por exemplo, nós vamos fechar a brecha esse ano. Esse ano, o ano passado nós estávamos edificando o muro. Nós lembrávamos, não vamos deixar a brecha porque senão o inimigo entra. Não vamos deixar a brecha porque senão vamos perder a bênção. Vamos ficar nesse foco, vamos fechar a brecha. Agora estamos em outro foco, que é esse aqui. Só que se nesse ano a gente esquecer se nós esquecer da proposta que foi dada no início, sabe o que acontece? A gente termina no final desse ano pior que começou o ano passado.
É assim que é a vida do maratonista. Muitas vezes ele começa, ele vai indo, vai melhorando, só que chega um dia que ele fala: eu acho que eu estou bom, eu acho que eu não preciso mais. Uma semana que ele passa sem frequentar aqueles exercícios, o que acontece com a vida dele? Ele perde mais ou menos um mês de preparamento pelo que ele quer. E nossa vida, irmãos, tem que ser da mesma forma. Nós não podemos sair do foco. Nós temos uma proposta para esse ano. Não vamos desviar, não vamos voltar para o ano passado, não. Porque muitas vezes, irmãos, o que a gente tem que pensar que muitas vezes no decorrer da caminhada a gente pensa: eu já corri demais, eu estou cansado. Assim muitas vezes é comigo na academia. Quando eu estou mais ou menos 35 minutos correndo, meu fôlego já fala assim: não dá mais. Mas uma coisa que eu aprendi, irmãos, quando você chega nesse ponto de falar não dá mais, é porque você está no meio da caminhada. Você tem fôlego para mais outro tanto daquele. E assim é a nossa vida de cristão. Vamos manter o foco naquilo que foi proposto no início do ano. No momento que você achar que está difícil, vamos lembrar de Daniel. No momento que achar que está difícil, vamos lembrar de Moisés naquele deserto. Imagina quantos anos ele não seguiu, seguindo aquele propósito que Deus queria. Irmãos, vamos seguir nesse propósito. Quantos anos Noé não ficou ali martelando naquela arca? Quantos deboches ele não recebeu? Quantas pessoas não chegaram nele e falaram: esse velho está louco. Irmãos, com nós vai ser a mesma coisa. Vai chegar dia de pessoas falar para nós: você é louco. Em mim já chegaram na fábrica e falaram: você não é normal. Você canta o dia inteiro. Eu falei: eu tenho motivo para cantar. Eu tenho motivo. Por quê? Foi porque eu conheço Jesus. Ele está comigo. Esse dia aconteceu isso, irmão. Me falaram: você não conhece Jesus, você nunca viu Jesus. Eu falei: eu conheço, Ele está comigo. E naquela hora começamos a falar. E naquele momento bate um vento e leva nosso plástico. Imagina o que aconteceu, aquela loucura, né? Aí o rapaz pegou e falou assim: nossa, o vento quase leva o vulcão. Eu falei: que vento? Ele falou: que passou aqui agora. Eu falei: você viu esse vento? Ele falou: não, eu senti. Eu falei: desse jeito eu sinto a presença de Deus. É desse jeito que eu sinto a presença de Deus. Muitas vezes você não vê Ele de olho nu, mas Ele está do nosso lado todo momento. E nessa noite, irmãos, não vamos perder a oportunidade de estar intercedendo por vida que está precisando. E vamos seguir essa proposta. Vamos seguir exemplos daquele que foi o exemplo na fé para nós. Quando eu começo a lembrar deles, isso me dá força, porque eles passaram pelo que nós passaram, e hoje nós estamos no lugar dele para fazer a diferença nessa nação. Amém, irmãos? E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, glória.